você que nos acompanha na plataforma Gonçalves Dias. Sou professora Josefina Oliveira, sou professora de língua portuguesa e mais uma vez estamos aqui no nosso projeto Atividades Curriculares, uma iniciativa do governo do estado do Maranhão para você que se preparar com qualidade, fazer a diferença em qualquer área que você escolha. Hoje nós vamos falar, ainda dando seguimento para os nossos gêneros textuais, nós vamos falar de editoriais, de reportagens e entrevistas. São 3 gêneros que são muito próximos, né? Muito associados, porque eles fazem parte do gênero maior, que é o gênero jornalístico, mas eles têm as suas características, as suas especificidades. E a gente precisa ter essa noção, tá? Então, o que é o editorial? O editorial é um texto argumentativo que se apresenta trazendo, normalmente, um posicionamento de um veículo de comunicação. O interessante do editorial é exatamente isso, é um ponto de vista não de quem escreve, mas o ponto de vista do veículo de comunicação que está lançando aquele editorial. Por exemplo, a revista Veja. Toda semana, quando sai a revista Veja, vem com seu editorial. Quem escreve, claro, tem o editorialista que fazer, mas ele não vai falar a partir da perspectiva dele. Ele vai falar a partir da perspectiva da revista Veja. Certo? A mesma coisa, você tem o jornal A Folha de São Paulo, você tem o jornal Estado do Maranhão, você tem o editorial do jornal. Então, o editorial é um texto que vai falar sobre os principais acontecimentos e o jornal vai se posicionar. Ou favorável ou não favorável àquela situação, é o posicionamento que o jornal apresenta. O que caracteriza o editorial é exatamente isso. É um texto em que há uma opinião de um veículo de comunicação. Então, normalmente, as revistas e os jornais apresentam esses editoriais, tá? Então, aqui, em termos de definição, nós temos, um gênero jornalístico, que tem por objetivo persuadir, por isso que é um texto argumentativo, o leitor a partir de argumentos consistentes. No geral, apresenta a opinião do meio de comunicação, que é o veículo, né? Revista, jornal, rádio. Então, essa é a principal característica do editorial. Apresenta textos organizados pelos editorialistas, né, que expressam as opiniões da equipe, ou seja, do jornal, e não sua opinião, né? Por isso, não recebem a assinatura do autor. É um detalhe, o editorial, ele não é assinado por ninguém, porque ele representa um veículo de comunicação, tá? Pode encontrar intitulado também, não como nome editorial, ele pode aparecer na revista como Carta ao Leitor, certo? Ou então até mesmo como Carta do Editor. Então, são 2 nomes que eles também associam para o editorial. É só mesmo a título de informação. Apresenta também uma linguagem clara, concisa. O que é uma linguagem concisa, Josefina? Sintética, resumida, né? Objetiva, predominantemente impessoal. Se ele está defendendo um ponto de vista que representa a equipe, né? Ele não tende a trabalhar o uso da linguagem em primeira pessoa. Então, ele traz a linguagem em terceira pessoa, caracterizando a linguagem pessoal. Predomina o padrão culto formal da língua, né? Porque é um texto formal. Então, com certeza, a preocupação na linguagem culta é um dos pontos diferenciais aí desse gênero. Segue basicamente a mesma estrutura dos textos argumentativos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução apresenta o tema que ele vai falar, desenvolvimento apresenta os argumentos e a conclusão, o fechamento, certo? Porque se caracteriza como natureza argumentativa e aí você tem essa estrutura base para os textos argumentativos. Aqui nós temos o exemplo do editorial, né? Condenados à falta de saneamento, isso aqui é o título, tá? E aqui eles trazem um subtítulo, né? Entre as 100 cidades mais populosas do país, apenas 3 já cumpriram o objetivo de universalizar o serviço de fornecimento de água potável e coleta de esgoto. Então, a gente já sabe que ele vai falar sobre a questão do saneamento básico, certo? Aí ele diz, o Brasil está longe de solucionar um dos problemas que mais envergonham a nação, a falta de saneamento básico para grande parte dos cidadãos em pleno 2024. Certo? Então, nós temos aqui já o tema, a introdução, né? A temática apresentada e mostrando como um problema.
quando ele associa, né, que é uma realidade que envergonha a nação brasileira, ele já está opinando. Aí ele continua, né? O Brasil está longe de solucionar um dos problemas que mais envergonham a nação, a falta de saneamento básico para grande parte dos cidadãos em pleno 2024. Está retomando, né? Dados do Instituto Trata Brasil, divulgados ontem, apresentam que, entre as 100 cidades mais populosas do país, apenas 3 já cumpriram o objetivo de universalizar o serviço, certo? Maringá, São José do Rio Preto e Campinas. Olha como ele já está trazendo a referência argumentativa. Entre as 20 cidades mais bem colocadas no ranking do saneamento, Minas Gerais é representado por Uberlândia, 5º, né, lugar, e Montes Claros, em 16º lugar. O modelo de prestação de serviço que predomina no país tem empresas estatais como principal provedor. Um grande passo para retirar 1/3 da população desse atoleiro foi dado em 2020, a partir da aprovação do Marco Legal de Saneamento. A atualização na lei abre margens para uma maior participação do setor privado. Em meados de 2020, as concessões privadas estavam presentes em menos de 6% dos municípios. Atualmente, elas já operam em 509 cidades, mais de 9% do total, né? Vale destacar que 44% desses municípios são considerados de pequeno porte, com até 20 mil habitantes. Os dados são da Associação do Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto. Olha como ele vai dando informações e mostrando o problema, né? O Marco Legal do Saneamento prevê que 90% da população tenha coleta e tratamento de esgoto até 2033. É a previsão da legislação, né? Segundo o estudo do Trata Brasil, para que o país alcance essa meta, será necessário triplicar o investimento no setor. Olha como ele traz a situação, traz os dados e a problemática dessa situação. Por isso que é natureza argumentativa. A falta de água potável e tratamento de esgoto fere direitos básicos e lança a população ao risco de doenças. Conforme noticiado pelo Tempo, né? No início deste mês, é o jornal que ele está fazendo a associação, o Tempo, né? No início deste mês, a dengue avança nas regiões mais pobres de Belo Horizonte devido ao armazenamento irregular de água. O saneamento básico está entre as políticas públicas do Estado, não de governo, e são essenciais para o desenvolvimento social sustentável do país. As eleições municipais deste ano são uma oportunidade para debater e cobrar soluções. Vejam aqui a referência do jornal O Tempo, né? Então, nós temos aqui um posicionamento do jornal em relação ao problema do saneamento. Ele está criticando a falta de ação efetiva para resolver o problema do saneamento. Isso caracteriza o editorial. Vejam que aqui não tem ninguém assinando, né? Por quê? Porque o editorial é representação do jornal. Tá? No caso aí do veículo de comunicação. História. Dentro dos gêneros narrativos, nós vamos ter na referência jornalística o gênero notícia e nós vamos ter o gênero reportagem. A diferença entre a notícia e a reportagem é que a notícia ela se caracteriza por um gênero curto, um gênero jornalístico curto, breve, sintético, só para dizer que aquele acontecimento aconteceu, né? Só para retratar aquele acontecimento, informar. Essa é a finalidade da notícia. A reportagem, ela se baseia numa notícia, só que ela é mais aprofundada, ela é mais extensa. Então, a reportagem também é um gênero jornalístico, que tem a finalidade de investigar sobre algum acontecimento, que seja relevante, que seja importante para a sociedade. Então, em termos conceituais, ele diz, é um gênero jornalístico que tem como objetivo expor, opinar ou interpretar informações do cotidiano, que é a notícia, né? Apresenta uma linguagem clara e objetiva, uso da norma padrão. Então, são textos mais formais. Por serem textos mais formais, predomina o nível culto da língua. Organiza-se da seguinte forma, título, lead, do mesmo jeito que a notícia. O que é o lead? É aquele primeiro parágrafo que identifica a situação. Diz o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu.
certo? Então, esse parágrafo é o parágrafo informativo do texto. Aí depois você tem os detalhamentos, né? Aí vem o corpo do texto. Então, basicamente, a reportagem, ela tem a mesma estrutura da notícia. A diferença é, a notícia é mais curta e a reportagem é mais extensa, tá? Com mais detalhes. É mais longa do que a notícia, que eu terminei de colocar. Traz elementos que funcionam como suporte à informação, como depoimentos, fatos históricos e dados. Exatamente por isso que ela é mais longa, porque a notícia ela só se limita a informar. A reportagem não, ela tem um cunho investigativo, ela vai buscar a informação. Então, muitas vezes, para entender aquele fato, vai buscar uma referência histórica, um dado estatístico, uma comparação com outras realidades. Então, é como se você estivesse ampliando aquela notícia para apurar melhor essa notícia. Então, esse é o papel da reportagem. O que é que nós temos aqui? Olha, o exemplo. Quase metade das moradias no Brasil tem falta de saneamento básico, né? Pesquisa com base nos dados do IBGE revela que cerca de 102 milhões de brasileiros enfrentam diariamente algum tipo de privação nesse sentido. Então, nós temos aqui, né, o título, temos aqui o subtítulo, né? E aqui nós temos o lead, na primeira parte, né? Cerca de 102 milhões de brasileiros enfrentam diariamente algum tipo de privação de saneamento. Ou seja, uma em cada 2 pessoas no país não tem oferta adequada de água potável e banheiros, além de carência na coleta ou tratamento de esgoto, certo? Ah, Josefina, mas parece com o editorial. Não, não é um editorial, porque o editorial já há um posicionamento do veículo de comunicação. Ele já faz um juízo de valor, ele já traz um argumento, certo? Aqui ele está trazendo só a informação, certo? Então, essa é a diferença básica. A reportagem ela não se caracteriza por ser um texto argumentativo, ela se caracteriza por ser um texto informativo, tá? Aí ele continua. Agora, claro, dentro da reportagem você pode ter, em algumas situações, referências opinativas, né? Mas não é a característica principal de uma reportagem, tá? O levantamento feito entre 2013 e 2022, e conduzido, né, pelo Instituto Trata Brasil, com dados provenientes da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, traz resultados preocupantes. Dentre as 74 milhões de moradias no Brasil, quase 9 milhões não têm acesso à rede geral de água. 17 milhões enfrentam uma frequência insuficiente de recebimento de água, 11 milhões não possuem reservatório de água, 1 milhão carece de banheiro e 22 milhões não contam com coleta de esgoto. Isso quer dizer que todos os dias um número que equivale a 5.000 piscinas olímpicas cheias de rejeitos sanitários são despejados nos rios e mares do país, contaminando praias, poluindo áreas urbanas e causando doenças na população, de acordo com outra pesquisa do Trata Brasil, com os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Governo Federal. O Nordeste se destaca como a região mais afetada, com 40,3 milhões de pessoas enfrentando alguma privação de saneamento. No Piauí, por exemplo, 83% da população não está conectada a uma rede de coleta. Dos 69,706 milhões de pessoas sem acesso aos serviços de coleta de esgoto, 27% estão abaixo da linha da pobreza em 2022, com a renda de até R$ 417,45 por mês. Além disso, do total de moradias nessa situação, 62,7% estão em áreas urbanas e 37,3% em áreas rurais. A pesquisa revela ainda que dos 4,4 milhões de brasileiros sem acesso a um banheiro em casa, 85% são pretas. Olha a referência, ele está informando, está trazendo dados. Tudo isso é informação, só que vai trazer uma informação mais aprofundada, mais detalhada, com base em pesquisa, com base em instituições, certo? Isso é a característica da reportagem, certo?
O estudo mostra que grandes desafios que ainda temos para universalizar essas moradias, essas modalidades de infraestrutura no país. O estudo mostra os grandes desafios que ainda temos para universalizar essas modalidades de infraestrutura no país, afirma Luana Preto, presidente executivo do Instituto Trata Brasil. O problema afeta de maneira contundente as jovens famílias brasileiras, muitas das quais vivendo abaixo da linha da pobreza e que, além de tudo, adoecem mais graças a essa falta de infraestrutura. Então, ele faz uma relação direta entre a condição social, certo? E a falta de um saneamento básico, faz uma relação direta até a questão da etnia, certo? E a questão do saneamento básico. Tá? Então, aqui a reportagem, ela segue, eu coloquei só uma parte. Foi uma reportagem publicada na revista Veja. Tá? E aí temos, para nós finalizarmos, a entrevista. O gênero entrevista é muito conhecido de vocês, certo? É quando você tem ali, também de cunho jornalístico, né? Você tem ali uma sequência de perguntas para uma pessoa que está em destaque. Geralmente, alguma referência, né, de alguma área e que seja relevante, a entrevista normalmente ela está associada com uma relevância em alguma área, né? Então, aí o jornalista ele faz uma sequência de perguntas e aquela pessoa vai respondendo. Tá? Então, isso é a característica da entrevista. Normalmente, a entrevista ela pode ser uma entrevista, né, dentro de uma situação de oralidade, né? O entrevistado vai respondendo as perguntas ali, dentro de uma situação de áudio e vídeo, mas nós temos também as entrevistas que são reproduzidas em textos, né? A revista Veja, ela sempre traz uma sequência de entrevistas, né? As páginas amarelas, famosas páginas amarelas da revista Veja, né? E aqui como a gente define em termos conceituais, né? Como a gente associa em termos conceituais. É um gênero textual, também jornalístico, né? Certo? Que estabelece um diálogo entre duas ou mais pessoas, o entrevistador ou entrevistadores e o entrevistado ou os entrevistados. Certo? Isso é a base, isso é muito elementar. Tem por objetivo extrair declarações e informações sobre determinado assunto, dependendo de quem esteja sendo entrevistado. Pode ser o presidente da República, pode ser um senador, pode ser um morador de um bairro carente, certo? Não importa quem seja, importa a relevância da informação que ele vai trazer para a sociedade. Esse é o ponto principal de uma entrevista, né? Apresenta a linguagem clara e objetiva, uso da norma padrão, novamente um texto formal. Então, tanto o editorial, quanto a reportagem, quanto a entrevista são textos formais e, por isso, nós temos a presença, basicamente, aí da linguagem formal. Tá? Organiza-se da seguinte forma: definição do tema, roteiro de perguntas, título e revisão. Certo? Então, eu tenho que primeiro definir qual é o tema da entrevista, depois eu tenho que selecionar as perguntas, depois eu tenho que dar um título, né, para essa entrevista e depois revisar se as respostas estão de acordo com aquelas perguntas, né, dentro do propósito. Aqui eu trouxe um exemplo bem sintético, não é tão recente, é de 2007, certo? Mas eu trouxe por causa de Gilberto Gil, né? Então, nós temos aqui o entrevistador perguntando para Gilberto Gil, em 1969, né? 1969, bastante tempo, né? Você e Caetano foram expulsos do Brasil pela ditadura militar. Como é que você vê hoje, quando deu a volta por cima, primeiro com sua música, depois politicamente, porque é um ministro de governo, né? Que lembranças lhe dão o golpe de 1964? Então, ele está fazendo uma pergunta para o Gilberto Gil, que viveu o período da ditadura militar. E aí, o que Gilberto Gil responde? Das lembranças que a gente tem normais do passado, né? Então, ele diz, assim, qual é a lembrança que você tem? Lembranças que a gente tem normais do passado. Então, ele não está se comprometendo no que ele está dizendo, nós temos a lembrança que é do passado, com as boas e más lembranças do passado. Então, não é nada diferente. No passado, a gente tem sempre boas ou más lembranças, né? Aí ele diz, né? Com a recordação de bons momentos e dos maus momentos, do que os bons momentos fizeram de mal à minha vida e do que os maus momentos fizeram de bem à minha vida, né? Ri.
olha a reprodução aí, né? Tudo isso. E faz um gesto amplo, circular com os braços. Porque normalmente a entrevista, quando ela é reproduzida, também a gente tem possibilidade de botar o que a gente chama de rubricas, né? Que é o que a pessoa que está falando faz, certo? Aí nós temos aqui o entrevistador perguntando novamente, depois, quando saiu do Brasil, você compôs aquele abraço. Ele está falando de uma música de Gilberto Gil. Aí ele responde, foi, eu fiz já aqui no Brasil ainda, saindo, na semana em que eu estava indo embora. Eu gravei. Na véspera de eu ir embora, eu gravei, certo? Então está falando sobre a música. Aí ele diz, alô, alô, Realengo, né? De Paulo Francis, de quem a gente nunca pode dizer que era um amor de pessoa. Ele chegou uma vez no Pasquim, né? Aí o Gilberto Gil, não, tem até um amor de pessoa, até que um amor de pessoa a gente pode dizer. A gente pode dizer que talvez ele não fosse uma pessoa do amor, né? Um amor de pessoa, mas não fosse pessoa do amor, o trocadilho, né? Que ele era amável em tudo, mas renitente com esse exercício irrestrito da amoralidade. Ele tinha coisas das quais ele não queria mesmo gostar e eu não queria que aquelas coisas fossem aceitáveis, que era para ele inaceitáveis. Então, nós temos um fragmento aqui da entrevista de Gilberto Gil. Tá? Talvez vocês tenham uma dificuldade de associação pelo próprio contexto, que não foi um contexto que vocês vivenciaram, mas com certeza vocês sabem o contexto da ditadura militar, né, nas suas aulas de história, ok? E vamos ver como isso pode aparecer em questões, né? Aqui eu inicio aqui com uma referência de um texto de um editorial. Então, ele diz assim, ó, este mês, a reportagem de capa veio do meu umbigo. Ou melhor, veio de um mal-estar que comecei a sentir na barriga. Sou meio italiano, pizzaiolo, dos bons, herdei de minha avó, uma daquelas velhas máquinas de macarrão à manivela. Cresci à base de farinha de trigo. Do nada, comecei a ter alergias respiratórias que também pareciam estar ligadas à minha dieta. Comecei a peregrinar por médicos. Os exames diziam que não tinha nada errado comigo, mas eu sentia, Encontrei a resposta numa nutricionista. Eu tinha intolerância a glúten e a lactose. Tá? A revoar, pizza, adeus, tchau, cervejinha. Notei também que as prateleiras dos mercados, de repente, ficaram cheias de produtos que pareciam ser feitos para mim. Leite, queijo e iogurte sem lactose, bolo, biscoito e macarrão sem glúten. E o mais incrível é que esse setor do mercado parece ser o que está mais cheio de gente. E não só no Brasil, parece ser em todo o Ocidente industrializado, inclusive na Itália. O tal glúten está na boca do povo, mas não está fácil entender a real. De um lado, a imprensa popular faz um escarcéu, sem, no entanto, explicar o tema a fundo. Do outro, muitos médicos ficam na defensiva, insinuando que isso tudo não passa de um modismo, sem fundamento científico. Mas eu sei muito bem que não é só modismo, eu sinto na barriga. O tema é um vespeiro e por isso julgamos que era hora de meter a colher para separar o joio do trigo e dar respostas confiáveis às dúvidas que todo mundo tem. Aqui nós temos o fragmento na Super Interessante, tá? Vocês sabem que a Super Interessante é uma revista que tem uma diversidade de temáticas, né? E uma das preocupações da Super Interessante é trazer algumas discussões leves sobre a qualidade de saúde, né? E a própria linguagem que ela utiliza aqui é uma linguagem bem espontânea, né? Uma linguagem mesmo coloquial. E aí a questão do Enem traz esse texto, tá? E faz a caracterização. Então ele diz assim, ó, o gênero editorial de revista contém estratégias argumentativas para convencer o público sobre a relevância da matéria de capa. No texto, considerando a maneira como o autor se dirige aos leitores, então ele está falando da linguagem utilizada, tá? Constitui uma característica da argumentação desenvolvida ou a. Certo? Relato pessoal que especifica o debate do assunto abordado. Letra B, exemplificação concreta
que desconstrói a generalidade dos fatos, o argumento, né? Letra C, referência intertextual. Josefina, eu não sei o que é referência intertextual. É quando um texto cita outro texto, tá? Que recorre a termos da gastronomia, certo? E ele faz isso, né? Ele trabalha essa situação. Crítica direta, que denuncia o oportunismo das indústrias alimentícias, ou vocabulário coloquial que representa o estilo da revista. O que nós temos? O relato pessoal, que aí ele se aproxima do público-alvo, né? Ele está colocando como aquilo que ele vivenciou. E descaracteriza um pouco o padrão do editorial, tá? Aí nós temos aqui no texto 2, na questão 2, o texto, né? Entrevistadora. Eu vou conversar aqui com a professora, aí não coloca o nome, né? O português, então, não é uma língua difícil? A professora responde, olha, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais, não se apaixona pela língua que você já domina, você já fala ao chegar da escola, se o seu professor cativa você a ler obras de literatura, obras dos meios de comunicação, se você tem acesso a revistas e a livros didáticos, a livros de literatura, o mais formal e difícil é porque a escola transforma, como eu já disse, as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais, certo? Olha a crítica da professora. Aí nós temos aqui, ó, vou conversar com a professora tal, o português é uma língua difícil. Não, se você parte do princípio que a língua portuguesa não é só regras gramaticais. Aí eu já tenho uma outra visão, né? Ao chegar à escola, o aluno já domina e fala a língua, se o professor motivá-lo a ler obras literárias e se tem acesso a revistas, a livros didáticos, você se apaixona pela língua. O que torna difícil é que a escola transforma as aulas de língua portuguesa em análises gramaticais, certo? Então já é uma outra perspectiva. E o que o texto pede? Ele pede a transcrição da entrevista concedida a uma professora de português no programa de rádio e o outro a adaptação de uma entrevista de uma modalidade escrita, certo? Em comum esses textos têm apresentação de ocorrências e hesitações e formulações, são modelos de empregos de regras gramaticais, são exemplos de uso não planejado da língua, apresentam marcas de uma linguagem literária, são amostras do português culto urbano. Opção correta, turminha, letra E, tá? Nos dois exemplos. Agradeço a atenção de vocês, certo? Siga as nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa. Nós vamos ficar por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.